Pessoal, aqui é Leandro Santos. Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice, totalmente grátis pelo YouTube. Você vai aprender sobre esses mercados financeiros com análise de longo prazo, médio prazo, estratégias de day trade no Mini Índice e com ações e no Forex, assim como estratégias de swing trade e position trading. Acesse www.traderprofissional.com.br para se cadastrar para receber todos os dias no seu e-mail uma videoaula nova com segredos e técnicas novas sobre como lucrar no mercado financeiro. Aqui em meu site, para você fazer o seu cadastramento, essa aqui é a homepage. Você clica nesse banner aqui com a promoção do teste grátis e você faz o seu cadastro aqui. Além disso, pessoal, no topo da página tem o link do YouTube e o link do Facebook. A mesma coisa que você vai receber pela newsletter, você vai receber pelo Facebook e pelo YouTube. Então você pode se cadastrar por esses dois canais. É vantagem se inscrever pelo Facebook e pela newsletter, porque você também vai receber artigos que eu escrevo todos os dias também. Para saber quem eu sou e conhecer mais sobre mim, clica aqui em Quem Somos Nós. E aqui você tem todas as informações sobre quem eu sou e o que eu faço. Bom, 12h05 aí no Brasil. Então vamos fazer uma aula de day trade aqui básica, porém fundamental, a filosofia de análise que a gente pode estar analisando aqui no Dow Jones. O Dow Jones, pessoal, tinha uma... vou estar fazendo sobre o Dow Jones, que também envolve mercado futuro, as operações dos contratos do índice Dow Jones lá dos Estados Unidos. Então, no day trade hoje, primeiro a gente vai analisar pela nossa metodologia a análise fractal, que envolve analisar o gráfico superior em relação ao inferior. Por quê? Porque o gráfico superior vai influenciar no comportamento do intraday dos 5 minutos, considerando o gráfico diário. Então já havia sido identificado que nesse topo que foi feito, de acordo com os padrões de ondas que aconteceram aqui, já tinha a probabilidade de consolidar, lateralizar contra a tendência de alta, ou seja, a chance de tendência de baixa. E aqui o preço já se encontrava abaixo da Price Trend Line, ou seja, quando se encontra abaixo da Price Trend Line, tende a fazer grandes movimentos de baixa. Isso é uma probabilidade comprovada estatisticamente, certo? A gente vê claramente aqui no gráfico diário. Quando se encontra abaixo, tem chance de iniciar uma tendência de baixa. Então, nos 5 minutos, fez esse candlestick gigantesco aqui. E todo mundo diria, com essa sombra gigantesca aqui, tem chance de explodir lá para cima e continuar a tendência de alta. Porém, estava enfraquecido o mercado. E isso foi caracterizado pelo comportamento lá do diário, que influenciou na estruturação dessa tendência de baixa aqui. Pela minha metodologia, eu teria entrado aqui abaixo da Price Trend Line, nessa recomposição da onda de baixa inicial até uma resistência ideal, que foi na Price Trend Line, foi iniciado um sinal de venda aqui. E o nosso método indicou pela divergência da Profit Line um enfraquecimento da tendência. Então teria saído aqui, porque aqui foi indicada a saída exatamente no fractal da morte. Então foi uma combinação do fractal da morte, que é, em resumo, uma composição de candlesticks e uma composição de ondas feitas de uma maneira específica, que se acontece tem chance de dar uma explosão contra a tendência. E além disso aconteceu a divergência na Profit Line, que é um indicador de divergência lá embaixo, que indica a fraqueza da tendência, indica um possível fundo, e acertou. Então o meu método teria saído aqui. Só que como estava em tendência de baixa, já foi indicado, vocês viram que o preço explodiu para cima e voltou a cair o Dow Jones, certo? Então o nosso método adivinhou a tendência de baixa, porém não conseguiu estar surfando na tendência por causa da imperfeição do mercado. Isso é normal. Agora, o que a gente pode aprender com isso aqui? O gráfico diário vai tocar o barco na força do gráfico de 5 minutos. Então, tomem cuidado e considerem isso. Tomem nota disso aí. Bom, pessoal, hoje no mini índice, tá? Foi uma operação perdida. Era para ter perdido 0,3% e a gente perdeu
0,11% líquido. Então eu consegui diminuir o prejuízo, porque atingiu numa proteção não de lucro, mas uma diminuição do prejuízo que o método indicou para fazer, e foi feito, certo? Tá aqui a comprovação das ordens, foi 8 contratos, porque o risco ficou um pouco grande, não deu para entrar com 13 contratos conforme foi a operação que foi indicada, certo? Uma operação perdedora, mas perdemos pouquinho. Então, tomar um stop que é bem menor do que o stop inicial é até, de certa maneira, uma vitória. Ou é menos pior do que tomar um stop completo, certo? E depois o preço voltou e deu o stop no mini índice. Ou seja, eu adivinhei que ia dar o stop e sair fora da operação. Então toda estratégia tem que ter isso também. Você tem que estar na operação, e se você tem uma análise, você tem que ter uma técnica, uma análise, uma estratégia que vai indicar que pode dar o stop, pode voltar tudo e te dar prejuízo, e você diminui o prejuízo em um certo ponto que, se tocado pelo preço, tem uma alta probabilidade de atingir o seu stop, certo? A maioria das estratégias não tem isso. A minha estratégia foi bem pensada, bem desenvolvida, e também pensou nisso. Então essa é a vantagem de usar a minha estratégia também em relação à grande maioria que não tem esse conceito, não usa essa filosofia de visar adivinhar o stop e sair com um prejuízo menor. Agora um segredo, pessoal, você está fazendo day trade, você absolutamente precisa não olhar a variação do preço. Então veja como que é o meu home broker. Aqui tem a boleta de day trade, certo? Existe a boleta de day trade aqui. Essa aqui é uma boleta rápida que vende a mercado, compra, zera a mercado da corretora Rico que eu uso, certo? E aqui tem a boleta de start de compra, a boleta de stop loss. E aqui a boleta das ordens para eu cancelar. E aqui a posição day trade. Na posição day trade ali, certo? E eu não... Aqui está, por exemplo, a variação do preço. Aqui está 88, mas considerando os custos, deu uns R$110 aí de prejuízo, que é 0,11% mais ou menos de todo o capital, que é R$100.000 que eu coloco em jogo aqui. Então, pessoal, para a gente levar em consideração como filosofia para seguir, no meu home broker, na minha plataforma, enquanto eu estou fazendo a operação, eu não olho, porque isso aqui fica variando. Quando você tem uma operação em andamento, isso aqui fica variando. Fica fazendo uma variação de lucro, de prejuízo e tal. O meu home broker fica desse jeito. Então eu manipulo as boletas e não quero nem saber o que está acontecendo ali com a variação do meu lucro ou prejuízo. Por quê? Se você olhar, você tende a desenvolver medo, ansiedade, desenvolver dúvidas, hesitações, falta de confiança e indisciplina comportamental contra o sistema, contra a estratégia. Então a estratégia tem regras, você deve segui-las rigidamente, porque cada regra, cada detalhe, existe absolutamente uma probabilidade embutida nesse detalhe. Certo? Então você tem que seguir e executar as regras de acordo com esse detalhe que foi definido para você executar a operação de uma certa maneira. Se você faz diferente, você não sabe que probabilidade você está operando. E daí já virou sorte. Então quando você fica vendo a variação do preço, infelizmente, você tende a desconfiar do trade system, de querer sair da operação, porque vamos dizer que deu uma variação de R$600 de lucro, depois voltou tudo, você está só com R$100. Daí o seu emocional começa a ficar tocado e você pensa assim, eu vou zerar esses R$100 aqui, porque eu estava com 600, agora o mercado já está me deixando com 100, daqui a pouco pega no meu stop, eu perco R$500. E eu estava com R$600. Daí você vai e zera a operação em R$100. Só que daí o mercado volta, porque foi uma respiração natural, um fôlego que o mercado desenvolveu para atingir o desenvolvimento e a corrida do rally de uma tendência que possivelmente você poderia estar operando. E daí deu R$3.000 de lucro. E aí como é que você fica? Como que você vai operar no dia seguinte depois disso? A culpa foi sua. Por quê? Porque você foi indisciplinado. E por que você foi indisciplinado? Porque você expôs a uma tentação.
que leva você a ter esse tipo de comportamento. E qual é a tentação? Ver a variação do seu lucro enquanto você está fazendo a operação. Então você não pode ver o quanto você está ganhando. Você não pode ver o quanto você está ganhando durante a operação. Você tem que ficar totalmente isolado disso. Então, e executar o método conforme tem que ser executado. Terminou de executar o método? Ótimo. Daí você vê o quanto que você ganhou. Perfeito. Tá? Então você já sabe que não pode olhar e já foi explicado por que você não pode olhar para quanto você está ganhando. E você, se você trabalha com MetaTrader, no Forex, não importa qual mercado você trabalha. Você tem que configurar a sua plataforma de operações para não ver o quanto que você está ganhando. E você sabe que não pode ver porque eu acabei de explicar por quê. Se você vê, é uma tentação que vai mexer com o seu emocional, vai mexer com o seu instinto e você tende a fazer a coisa errada. Então, mesmo que você tenha PNL, psicologia do trade, uma psicologia de frieza e calculismo, até se eu fico olhando, a minha tendência é tomar atitudes instintivas, tá? Porque esse tipo de exposição sua a essa situação do mercado vai fazer você ter comportamentos instintivos a favor da indisciplina da metodologia, da execução da metodologia de maneira diferente, como eu já expliquei, certo? Então arruma aí a sua plataforma gráfica para não ver o quanto que você está ganhando. Execute o método sem ver o quanto que você está ganhando, certo? Isso aí é uma dica super valiosa, tá? Porque é uma questão de instinto, tá, pessoal? O nosso instinto está programado para ser indisciplinado com a nossa estratégia quando você vê o quanto que você está ganhando. E quando acontece uma circunstância conforme eu expliquei, você vai dançar e psicologicamente você pode ficar abalado e fazer a bobagem de fazer a coisa errada. Bom, pessoal, gostou do vídeo? Você compartilhe, dá um joinha no vídeo se você gostou, comente aí no canal também e pode entrar em contato comigo também.